é muito boa a discussão intelectual que a gente está fazendo em relação a tudo que está acontecendo. Eu vou partir por uma questão um pouco prática também, porque eu acredito que as pessoas que nos assistem, elas querem também entender as consequências das coisas. Hoje à tarde, conversando com alguns amigos jornalistas, essa questão se pôs. Essa questão se pôs desde o domingo, na verdade. O Lula estaria dando sobrevida ao Netanyahu, o que, na minha opinião, é uma grande bobagem. Ninguém que está tentando tirar o Netanyahu do poder em Israel vai dar a mínima bola. A única sobrevida que o Netanyahu conseguiu foi 48 horas de Twitter, gente, tá? Não vai passar disso e vai acabar esse negócio lá em Israel. Não vai ajudar o Netanyahu de nenhum modo essa fala. No Brasil, tem uma discussão um pouco mais profunda que é o seguinte, é o que você colocou agora, Chico Pinheiro. Será que essa fala do Lula, se ela fosse mais bem construída, se ela não citasse, atenção, Lula não falou em holocausto, falou quando Hitler decidiu matar os judeus. O holocausto se diferencia dos outros crimes contra a humanidade que aconteceram justamente pela industrialização que é representada pelos campos de extermínio. Hitler decidiu perseguir e matar os judeus antes dos campos. Então essa é a grande diferença. Mas isso não dá gasolina para a extrema-direita no Brasil? Olha, duas coisas, Chico, que eu acho importantes. Primeiro, a extrema-direita no Brasil não precisa de nenhum fato para conseguir criar falsas polêmicas e levantar as redes sociais. Esse é o primeiro fato. Agora, o segundo fato mais importante é o seguinte, eu falava com colegas hoje à tarde, jornalistas, e um deles fez essa pergunta, poxa, será que essa fala do Lula, se ela fosse mais bem construída, ela poderia surtir o mesmo efeito em termos de comunicação e não dar gasolina para a extrema-direita brasileira? Aí eu falei o seguinte, gente, primeiro que a gente está levando de barato que essa fala foi de improviso. As pessoas confundem muito uma fala feita numa coletiva como sendo uma coisa que veio na cabeça do Lula naquela mesma hora, tá? Eu sou capaz de afirmar para vocês que esta fala, o conteúdo dela, essa mensagem, ela não veio na cabeça do Lula de uma hora para outra. E aí temos duas situações. A primeira, vamos supor que essa fala, Chico, ela desgaste por 40 horas, uma semana, um pouco o governo brasileiro aqui no Brasil. Qual é a troca que se vê em relação a isso? Se essa fala do Lula conseguir sensibilizar de algum modo outras pessoas, conseguir influenciar de algum modo outros governantes, conseguir alimentar uma esperança que a gente tenha, humanista, de que Israel vai ser parado, a tentativa de invasão, destruição do sul de Gaza será ou abortada, ou pelo menos ela vai ser postergada. E se isso salvar a vida de uma criança, de uma pessoa inocente, eu, não falo pelo governo Lula aqui, tá? Muito longe disso. Eu estou comprando o desgaste que acontece no Brasil, Chico. Há uma coisa muito maior em jogo. O que acontece nos bastidores dessa história toda é o seguinte, isso eu vou falar com muita tranquilidade aqui porque eu tenho acompanhado essa história na imprensa toda, vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar. Muita gente falou o seguinte, isso pode atrapalhar a posição que o Brasil tinha como um negociador da paz. Gente, vamos deixar claro uma coisa. Esse cenário em que o Brasil ou qualquer outro país no mundo poderia ter um protagonismo para a negociação de cessar-fogo e de paz, ele acabou em novembro e dezembro do ano passado. Esse cenário não existe mais. A única coisa que para Israel neste momento é uma caneta na mão de um cidadão chamado Joe Biden, que está esperando a consolidação da opinião pública nos Estados Unidos em relação a um cessar-fogo de Gaza, e quando a maioria das pessoas nos Estados Unidos forem a favor do cessar-fogo, os democratas já são majoritariamente a favor, os republicanos ainda não. Joe Biden assinará um decreto, decretará o acordo de paz. Não existe mais o cenário em que o Brasil é mediador desse conflito. Esse cenário foi sepultado no dia em que os Estados Unidos destruíram a possibilidade de aprovação do acordo que seria assinado no Conselho de Segurança da ONU, proposto pelo Brasil. O que é que o Brasil está fazendo agora? Existe uma estratégia, não é nova, essa estratégia vem sendo usada há décadas no mundo, que é uma estratégia que foi muito bem explorada por um intelectual norte-americano, judeu,
filho de sobreviventes do Holocausto, a mãe dele esteve no gueto de Varsóvia, passou por 2 campos de trabalhos forçados, o pai dele esteve no gueto de Varsóvia, foi um sobrevivente de Auschwitz. Esse intelectual americano chama-se Norman Finkelstein, e o Finkelstein defende que, em alguns momentos históricos, é importante fazer não uma comparação exata, não uma contagem de mortos, não é disso que se trata, uma analogia com os horrores do nazismo. Por quê? Segundo o Norman Finkelstein, tá aí um print de uma entrevista que a gente separou, que ele deu no ano passado, se eu não me engano, para o The New York Times. O que é que o senhor acha de pessoas que não são judeus invocando essa analogia? Ele fala o seguinte: olha, uma vez que o Holocausto se tornou culturalmente a referência do terror, se você quer tocar no nervo daquilo que reguarda ao sofrimento palestino, você precisa fazer analogia ao nazismo. Por quê? Essa é a única forma de ressoar entre os judeus. Os judeus, claro, que apoiam Netanyahu, não são todos os judeus, isso não é uma generalização. O que mais diz o Norman Finkelstein? Se você comparar, por exemplo, o sofrimento dos palestinos com o sofrimento dos indígenas da América, ninguém vai dar a mínima pelota. O que eu quero dizer com isso? Tá aí uma foto, aliás, do Norman Finkelstein, a gente separou. Norman Finkelstein, nos anos 80, quando Israel estava bombardeando o Líbano, isso é uma foto feita em Nova York, ele escreve: eu sou um filho de uns sobreviventes do gueto de Auschwitz e eu não vou ficar calado. Israel nazista, pare o Holocausto no Líbano. O Finkelstein foi além do Lula. Ele citou o Holocausto diretamente. Agora, vamos falar o quê, Chico? Letra maiúscula. Finkelstein. Em letra maiúscula. A gente vai falar que ele é um antissemita? Muita gente vai falar, claro que ele é um antissemita, porque é a grande carta a ser usada. Então, para completar o raciocínio, qual é o cálculo estratégico agora, Chico? O Brasil não tem mais nenhuma posição de negociador na paz de Gaza. Não tem, isso é uma realidade. O Brasil não está mais na mesa. Nenhum país está na mesa. A decisão é única e exclusivamente de Israel. O Brasil decidiu tomar uma posição como um líder na arena pública contra o genocídio. Usou uma arma, Chico, delicada. É difícil você falar no regime nazista, é difícil você fazer essa analogia. Eu posso apostar que houve um cálculo e decidiu-se pagar o preço do desgaste, porque nós estamos falando de um massacre absurdo que pode piorar muito nos próximos dias com a invasão e bombardeio do sul de Gaza. Demore, a paz pode ser obtida. O Brasil apresentou uma proposta interessantíssima de paz quando presidia em outubro, quando ficou o mês de outubro presidindo o Conselho de Segurança da ONU. Quando começou, né, Chico? Até novembro é isso que o Demore se refere. Quem é que, em outubro, quem é que vetou? Teve veto, Estados Unidos. Estados Unidos vetaram, porque Estados Unidos precisa vender arma, precisa viver eternamente nesse comércio belicoso, nesse comércio de armas, né? Agora, se você não consegue, negociando a paz em organismos internacionais, fazer com que pare o massacre contra os palestinos, né? E volto a dizer, e não digo que não tenha havido atos de assassinato cruéis do grupo Hamas contra judeus civis. Isso aí está... O que a gente não concorda é que um exército no país inteiro ataque um povo indefeso, civis, crianças, mulheres, trabalhadores da paz, destruam as casas, destruam hospitais e ainda querem impedir que eles recebam alimentos e remédios. Isso é um absurdo. Só há um jeito agora de fazer a paz, sabe o que é? Derrubar o Netanyahu. Esse cara tem que cair, esse cara tem que ser preso. E ao nosso lado, das pessoas que assim pensam, está, por exemplo, o coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Olha aqui, tem uma nota que publicaram aqui. A contradição do povo judaico, aí, ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática.